Olá, queridos! Deus abençoe a sua vida. Que esse programa aqui, o nosso alvo, eu estou aqui com o Walter, né, Walter? Opa, que alegria, pastor, estar aqui para compartilhar essa palavra com os irmãos, né? É uma satisfação muito grande e a gente tem certeza que os irmãos aí na casa de cada um vai receber a palavra no coração. E o objetivo nosso, justamente você está vendo aqui em cima da mesa, tem 2 pães e tem 2 taças aqui com o suco da uva, né? Representando o sangue do Cordeiro. Eu sei que muitas igrejas, Walter, elas comemoram a ceia do Senhor no primeiro domingo. É o nosso caso, as nossas igrejas servem a ceia no primeiro domingo. Mas tem outras igrejas que servem no último domingo do mês. Mas, na verdade, isso não tem uma regra, né? Sim, pastor, na verdade, os historiadores, né, nós como pessoas que estudamos, a gente sabe que, na verdade, na igreja primitiva, eles celebravam a ceia todos os domingos, né? Sim. Todos os domingos eles faziam aquele compartilhar do pão e tomavam vinho, ou seja, todos os domingos eles celebravam o corpo e o sangue de Cristo. Então, isso é que é importante você entender o princípio da ceia do Senhor. Eu sei que nós chamamos a Santa Ceia, mas biblicamente a igreja primitiva nem chamava a ceia de santa. Eles faziam aquelas festas quando eles comiam o pão, comiam o bebiam o cálice, e eles também alimentavam mesmo. E isso eles chamavam de festas do amor. Era muito bacana a comunhão deles, né, Walter? Então, é interessante, quando a gente lê o livro de Atos, né, a gente percebe isso. A reunião era diária, eles estavam o tempo todo compartilhando tudo que tinham, então eles tinham tudo em comum, né? Isso era muito bom. É porque se a gente tirar do evangelho a comunhão, o relacionamento, acabou o evangelho. E por isso que é importante você que não está podendo vir aos cultos de celebração na sua igreja local, é importante você aí com a sua casa, com a sua família, pegar um pão semelhante a esse, ou pode ser um outro pão, não tem problema, e pegar uma cálice desse, botar o suco de uva, e assim como nós vamos orar aqui depois, você também pode orar, né, Walter? Não precisa precisar da presença pastoral lá. Cada casa hoje é uma igreja. É verdade, nós temos toda essa liberdade hoje em dia, né? Sim. Quando o véu se rasgou, nós tivemos toda a liberdade e acesso a Deus. Então isso é importante, que nós não precisamos ter essa religiosidade dentro do nosso coração e nem na nossa casa. O importante é nós entendermos que nós somos livres para fazer tudo aquilo que Deus nos ensinou e nos pede. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor nós podemos fazer inclusive todos os dias. Quando tocar o nosso coração, a vontade de nós reunir a nossa família e celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é muito importante, irmãos, porque nós vemos a religiosidade entrou na cabeça de muitas pessoas e aí elas ficam pensando no grande santo homem de Deus. Aquele é um grande homem de Deus. Mas na verdade, quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você se tornou uma pessoa santa. Eu vejo também, Walter, algumas pessoas que quando a gente fala que ela é um santo, que ela é uma santa, ela se desespera. Não, pastor, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador. Mas a Bíblia nos garante que nós somos santos. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Quando eu ia na igreja, mas ainda não tinha me convertido, eu tinha medo de ceiar. Olha porque só. eu achava que o pecado, porque eu me achava um pecador, eu achava que o pecado, eu não era permitido que eu ceiasse, que eu comesse o corpo de Cristo, que eu bebesse o sangue dele. Eu sei. E na igreja, quando eu me converti e aceitei Jesus, eu passei a entender que eu não devo fugir da ceia por causa do pecado. Claro. Mas sim, ao contrário, eu devo ceiar por causa do meu pecado, me arrepender, né, ter um momento ali de comunhão com Deus antes de ceiar, de comer o corpo, de beber o vinho e depois eu ter esse ato, né? Com certeza, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Eu sei que às vezes nós queremos fazer um ritual, sabe? Hoje eu não posso participar da ceia porque eu falei grosso com a minha esposa, porque eu agredi o meu marido, porque eu fiquei chateada com o meu filho, eu estou chateado com o meu pai. Querido, se você entregou a sua vida para Jesus,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu quero ler, inclusive, um texto aqui com você no livro de João, no Evangelho de João. Se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, você pode pegar ela. E se você não preparou ainda o seu cálice, o seu pão, prepara aí conosco, daqui a pouco nós vamos orar. Mas no livro de João, no capítulo 6, o Senhor Jesus estava conversando com os judeus sobre o corpo e o sangue dele. E o João 6,44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que texto glorioso. Quer dizer, se você veio a Jesus, é porque o Pai já te enviou, Walter. O Pai enviou essa pessoa. Então não tem motivo para ela ficar, achando que ela não é merecedora de nada. É verdade. Deus, ele é um Deus de alegria. Nossa vida tem que ser uma vida feliz em Cristo, né? Então nós temos que entender isso. A princípio, acima de todas as coisas, que nós servimos a um Deus verdadeiro e fiel. E quando nós estamos ceando, nos reunimos a nossa família para cear, nós temos que cear não com tristeza, mas com alegria. Porque eu tenho certeza que Jesus, ao entregar o corpo dele por nós, ele queria que nós vivêssemos uma vida de alegria, uma vida que não é uma vida de pesar, mas de satisfação, de alegria, né? Então esse é o momento que você deve reunir a sua família. E nós estamos aqui te ensinando isso, não porque hoje é o primeiro domingo, não porque hoje é o último domingo, não porque é o segundo domingo, porque são várias denominações e elas celebram em dias diferentes, mas que hoje seja o dia de você reunir com a sua família para comer o pão, para beber o cálice do Senhor. Aqui ainda no livro de João, o versículo 53, ele diz assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Então você vê a importância de você, com a sua família, beber o cálice do Senhor e comer o pão que representa o sangue do Senhor. Hoje nós, como o Walter falou agora há pouco, o véu foi rasgado. Então nós temos acesso direto ao Pai. Você não precisa mais de um sacerdote para consagrar o pão e o corpo para você. Você é o sacerdote na sua casa. Você é a sacerdotisa na sua casa. Porque a Bíblia diz, Walter, lá em 1 Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Eu acho muito top essa palavra de Deus para nós. Tem uma versão que fala que nós somos a geração eleita. Uau! Fala nessa versão, pastor, nós somos uma geração que foi eleita por ele. Ou seja, nós somos eleitos pelo melhor e o maior de todos. Né? Nós não somos eleitos por um amigo, por um irmão. Não, nós somos eleitos por Deus. Se nós entendermos isso, aí o sentido da palavra ele se torna ainda mais satisfatório, mais alegre, mais feliz na nossa vida. Muito relevante você entender que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou um santo lutando contra o pecado. Então não fica se achando, procurando o pecado, porque tem pessoas, Walter, que elas levantam de manhã, eu até brinco na igreja, arrependido que não morreu de madrugada, né? Porque ela já se levanta procurando pecado nela, procurando falhas, procurando erros. E quando a Bíblia diz, eu serei misericordioso com seus pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais. Ou seja, Deus não se lembra mais daqueles pecados que eu cometi ontem. Não adianta ficar pedindo perdão. Interessante, uma vez eu ouvi alguém falar, pastor,
que Deus, quando nós pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Ele, mudamos, né, nos convertemos, o nosso pecado que ficou para trás, Ele joga num lago de fogo e está escrito lá, tem uma placa bem grande naquele lago lá, é proibido pescar. Não volta mais atrás. O passado ficou para trás. Ou seja, nós temos que viver daqui para frente, né? A Santa Ceia do Senhor é isso. É nós entendermos a morte, mas também a ressurreição, a vida de Cristo. Não entender somente o lado da morte, mas principalmente a vida de Cristo. Então, querido, olha, isso é importante. Eu creio que você já entendeu a importância de você reunir a sua família. E se você quiser fazer isso toda semana, todos os dias, é importante você fazer isso. Não fica esperando, porque você tem que ir ao templo da sua igreja local para celebrar a ceia do Senhor. Não, você não precisa. Você pode reunir a sua família, como nós temos aqui, Walter, esse pão, e você vai consagrar esse elemento a Deus, e você vai comer o pão e beber o cálice do Senhor. Então, Walter, eu vou pedir para você, nós vamos orar aqui abençoando esse pão, abençoando esse cálice, e logo em seguida nós vamos cear junto com vocês. Prepara aí o seu pão, prepara o seu cálice, nós vamos orar, o Walter vai estar aqui orando por nós, e você vai também comer junto conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. E aí na sua casa, querido, se você puder pegar o seu pão, pegar o seu vinho, segurar um numa mão, outro na outra, e fechar seus olhos e falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós, meu Deus, entendemos aqui o real sentido da Santa Ceia do Senhor, que é estar junto contigo, estar aliançado e alicerçado na Tua Palavra. Meu Deus, nós entendemos que o pão é o Teu corpo, a qual nós vamos fazer parte agora, e o sangue e o vinho é o Teu sangue, ao qual nós também vamos fazer parte. Em nome de Jesus, meu Deus, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados cometidos, porque nós entendemos que precisamos estar unidos com o Senhor, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Graças a Deus. Então está consagrado o seu pão, o seu cálice. Nós vamos comer aqui e você coma aí na sua casa, coma o corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro que nos limpa de todo o pecado. Que maravilha, né? O bom da gente ceiar em casa é que você come um pedaço de pão maior, né? Você escolhe o pão que você quer, você toma um suco de uva com mais intensidade, né, Walter? E a unção de Deus está sobre a sua vida. E agora eu quero fazer uma oração por você, porque, Walter, eu sou solidário com nós somos solidários com essas pessoas que perderam alguém, algum ente querido no Covid, né? E nós temos acompanhado aí, já foram milhares de pessoas que morreram na nação e no mundo inteiro. Inclusive o meu irmão teve Covid, já foi curado, graças a Deus. Mas nós temos aí amigos também. E eu quero orar por você, né, Walter? Amém, pastor. Verdade, tem muitas pessoas que eu conheço, inclusive também aqui no estado, né? Lá onde eu trabalho em Espigão, outro município, já tem o primeiro caso lá. E assim, a gente tá nessa linha de frente, né? Sim. Combatendo, atendendo as pessoas, e a gente percebe que as pessoas elas estão temerosas. Sim, sim. Né? A gente ora também nesse sentido de as pessoas entenderem que Deus está acima de tudo, né? E a gente tem que ter o temor ao Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. Com certeza, querido. Olha, nós queremos orar por você que perdeu um ente querido, ou você que está com muito medo de ser contaminado com esse vírus. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará na sua casa. Mas, se chegar lá na sua casa o Covid, como chegou na minha casa, confia em Deus. Há um Deus dentro de nós que está abençoando a sua vida. Eu quero
encerrar esse vídeo orando pela sua família, pela sua casa. Paizinho querido, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que estão na sua casa, algumas que fazem parte desse grupo de pessoas de risco. Elas estão tomando todos os cuidados necessários, mas são pessoas, meu Pai, que precisam da Tua ajuda, que confiam no Senhor. Oramos também por aqueles que perderam o ente querido nessa situação, nesse dia mau que vem assolando as nações. Nós oramos pela consolação na casa de cada uma delas e oramos, Pai, pela Tua proteção sobre o lar de cada um. Assim nós abençoamos a vida dessas pessoas no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e lembre-se, a revolução do amor, Ela já começou. uau!